Maria da Penha cumpre um papel de fiscalizar medidas protetivas de urgência. E é por isso que estamos recebendo a Major Dayana Queiroz, comandante da Patrulha Maria da Penha, porque esses 8 anos de atuação têm demonstrado também uma presença muito massiva, né, do Estado para poder combater principalmente essa onda de violência contra a mulher. Estamos falando de casos de mortes também cometidas, e isso tem gerado sim uma preocupação muito grande nas autoridades. Major, inicialmente, parabéns pela iniciativa também ao longo desses 8 anos em um enorme desafio que é mudar um comportamento da sociedade para poder manter a ordem e a presença do Estado mais próxima do cidadão. Bom dia. Isso, bom dia. Polícia Militar de Alagoas agradece a oportunidade de falar do trabalho da Patrulha Maria da Penha. São 8 anos de atuação do núcleo aqui da capital, né? Foi a primeira experiência que ela nasceu como um projeto junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, Defensoria Pública. E no ano de 2023, a polícia ela efetivou esse serviço no seu quadro organizacional. Então, são 8 anos de atuação aqui na capital, 5 anos em Arapiraca, é operacionalizado pelo 3º Batalhão, e temos também a experiência em Penedo com o 11º Batalhão. E outras experiências mais recentes com algumas unidades, um serviço também denominado também Patrulha Maria da Penha. Um detalhe importante, e quem falou isso foi o governador Paulo Dantas, durante um dos balanços que ele fez aqui em estúdio, é que desde a adoção e a estratégia da Patrulha Maria da Penha, nenhuma mulher que passou a fazer parte desse monitoramento veio a perder a sua vida. Ou seja, mesmo tendo aumentado o volume, mesmo tendo aumentado o trabalho, o fato é que vocês estão dando conta do recado com uma equipe totalmente diferenciada para esse atendimento, né, Major? Isso. Dentro do grupo de assistidas aqui na capital, nós não temos nenhum registro de feminicídio aqui das assistidas da patrulha. É um dado que eu costumo dizer, Marco, que é muito sensível realmente. Porque a violência doméstica ela é de uma complexidade absurda. Nós temos a medida protetiva que prevê uma determinação judicial, prevê recomendações ao demandado, a demandante também, a mulher demandante, mas nós sabemos que para ser mais do que um papel, realmente para ter efetividade, precisa haver o esforço conjugado das partes, né, da interessada, do Poder Judiciário, do Ministério Público, todo o sistema de justiça criminal e também dos outros serviços não referentes ao sistema de justiça criminal, né? Nós estamos falando de uma mulher que muitas vezes ela vai ter uma dependência financeira e, o pior do que nós falamos sempre, é a dependência emocional, né? São pessoas... É diferente da relação que a gente tem com um contexto totalmente diferente de ter sido vítima de um roubo, né? De uma tentativa de roubo com um agente que você nunca mais vai ver, talvez. E a gente está falando de um contexto onde você tem uma intimidade, você tem uma relação realmente se tiver afetiva. Filhos envolvidos, né, para a vida toda, isso, né? Então é muito complexo mesmo para a segurança pública dar conta dessa demanda pelos desafios diários que se enfrentam, né? Agora, Major, veja só, a PM ela tem uma diversidade de ação na sociedade extremamente grande e de repente passou a ter agora esse trabalho segmentado que é da questão do feminicídio. Os homens e mulheres têm que passar por treinamento diferenciado por se tratar de um crime também diferenciado? Perfeito, sim, tem que passar desde a seleção do perfil desse policial, seja ele o agente masculino ou feminino, né? Um policial que já tem um histórico, né, contra ele de violência doméstica. Então, esse perfil a gente já afasta da atuação da patrulha. Então, vocês têm que cortar na própria carne Isso. até para fazer o trabalho. Isso, e assim, eu posso dizer que em cortar da própria carne, determinação do nosso comandante e também da Secretaria de Segurança Pública, todos os casos que chegam ao conhecimento da Segurança Pública de envolvimento de policiais militares como acusados em situações de violência doméstica, todos são abertos procedimento disciplinar pela nossa corregedoria.
Major, é importante falar também uma cultura que estamos sempre aqui acostumados a ouvir, de que em briga de casal a gente não deve se meter, né? E situações como essa têm gerado muitas vezes também mais problemas e contribuído por esse aumento, né, do número de pessoas, de mulheres que sofrem violência, muitas vezes dentro de casa. Existe realmente algum parâmetro para que a pessoa não venha denunciar, não venha se envolver numa situação como essa para acionar a Patrulha Maria da Penha, principalmente para as pessoas que moram em condomínios, que moram em prédios, de repente escutam uma discussão ali, tem que acionar a patrulha, pode acionar a qualquer momento, não deve ter receio. É muito importante passar esse tipo de informação por conta de uma cultura que ficamos muitas vezes cansados de ouvir, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Veja quantos anos nós temos de história no Brasil e há quanto tempo a gente fala sobre violência doméstica, né? Lei Maria da Penha vai fazer ainda 20 anos. Então, é todo um contexto social que precisa de uma mudança cultural. Existem hoje os mecanismos previstos na lei, não só na Lei Maria da Penha, como outros que foram criados, né, no nosso país, mas a questão cultural ela é muito forte. Então, é essencial que a sociedade, que a gente debata, que a gente leve esse debate para outros lugares. Vamos fazer uma ação para conscientizar mulheres. Não, é para conscientizar a sociedade. Perfeito. Né? Mulheres, inclusive. E nessa experiência, dizer que deve meter colher, sim, né? Mas existe uma forma. A própria lei também criou esses mecanismos para que a gente possa interferir. A gente entende quando o cidadão ele não quer interferir diretamente por sua segurança, né? Pela ideia de que vai interferir e depois esse casal vai retomar o relacionamento. Então, não precisa interferir diretamente, né? Há os mecanismos de acionamento via 190 da Polícia Militar. Todas as unidades da Polícia Militar de Alagoas atendem indistintamente os casos de violência doméstica. Só para esclarecer, a patrulha aqui em Maceió, nós não atendemos ocorrência de violência doméstica, não de forma prioritária. Apenas se houver alguma demanda excepcional por falta de recurso, né? As guarnições estão empregadas em outras demandas. A estrutura de trabalho de vocês é acompanhar as que já estão com medidas protetivas. Isso. Como é que chega até isso? Uma vez que essa mulher solicite a medida protetiva, ou a partir da entrada no boletim de ocorrência, né, junto à Polícia Civil, ou diretamente com o Ministério Público ou Defensoria Pública, essa demanda, esse histórico dela, ele é analisado e o Poder Judiciário defere as medidas protetivas. E aí é encaminhado diretamente para a patrulha, né, no caso, estou falando da unidade aqui de Maceió, nos é encaminhada essa medida protetiva para acompanhamento, tomando por base o histórico de risco. Então, eu preciso dizer também que, nesses 8 anos de atuação, são mais de 5.500 na capital, né? A gente chega a 8.000 quando a gente estende para os outros municípios, a atuação dos outros batalhões. E essa demanda ela nos é encaminhada e nós passamos a fazer o acompanhamento. Como a demanda aumentou bastante, né, esse acompanhamento ele é feito de forma mais comumente pelo telefone, pelo WhatsApp. Vocês mantêm contato? Mantemos contato pelo WhatsApp. Dia e noite, Major? 24 horas. Nosso serviço funciona 24 horas. Fazemos as diligências presenciais, sim, né? Existe uma diligência que a gente chama de acolhimento, é a ativação dessa mulher no nosso rol de assistidas. A medida chegou para a gente, documentação está toda conforme, intimação da mulher, intimação do agressor ou agressora, e aí ela confirma que deseja ser acompanhada. É um outro fator. O juiz, ele determina o acompanhamento, que a polícia acompanhe, porém, nós temos que, dentro da política nacional de proteção à mulher, confirmar se ela deseja ou não esse acompanhamento. Porque muitas não querem se expor, né, não querem que a polícia chegue à sua porta, não querem que a família ou o pessoal do trabalho tenha conhecimento de que ela está nessa situação, e a gente respeita isso. Se ela não deseja ter esse contato presencial constantemente, nós fazemos ao menos o acompanhamento pelo telefone, que é para garantir que, em caso de emergência, ela acione diretamente o nosso contato e não
o 190. Funciona também com aquela... Existe um alarmezinho para algumas mulheres que têm medida protetiva. Essa atuação de vocês também tem esse papel de acompanhar esse procedimento também, quando é acionado, encaminhar, por exemplo, as viaturas. E num caso como esse, a viatura, muitas vezes, quando chega, a patrulha que chega no local, composta por homens e mulheres também para poder fazer essa abordagem, não é isso? Isso. Hoje, o botão do pânico, ele é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Ressocialização Social e, da mesma forma, o juiz recomenda, né, no caso da patrulha, ele determina o acompanhamento. No caso do botão, ele recomenda que essa mulher busque o botão do pânico, que é um aparelho celular. Então, eu aproveito até para esclarecer isso, porque elas ficam receosas de não saber, de poderem ser identificados. É um aparelho que você não vai saber a diferença entre o botão do pânico e o aparelho celular comum. E caso ela visualize esse agressor, tem alguma informação, ela aciona, cai na central das séries, lá no Copem, e eles repassam a demanda aqui para a segurança pública, para a guarnição, para que a guarnição mais próxima atenda esse caso. Quando é emergência, é qualquer guarnição. Isso. Não é? E aí, quando tem o monitoramento padrão, é feito por vocês. Isso. E muitas vezes também o Poder Judiciário determina que, além do botão do pânico, e aí esse é o melhor sistema, seja conjugado com o uso da tornozeleira. Porque, nesse caso, se ele descumpre a determinação sobre a aproximação dessa mulher, ela não precisa acionar o botão. Lá no sistema também já é acionado e já são tomadas também as medidas por parte das séries. Major, o fato da senhora ser uma mulher e atender a demandas que envolvem mulheres, né, com tantas especificidades, tantos detalhes que tem que ser observado, melhora a observação em relação a esse atendimento? Sim, é essencial. Embora no cargo aqui da chefia da patrulha e na coordenação também, que hoje cabe à Tenente Aline, a Tenente Aline está há 4 anos na coordenação desse grupo operacional. Embora não haja essa previsão de ser mulher no nosso decreto, é essencial, né? A sensibilidade realmente de você compreender o contexto da dinâmica da violência doméstica. Não que um homem não possa, pode sim, claro. Inclusive em Marechal Deodoro, a coordenação da patrulha lá cabe ao Tenente Vinícius, e no 11º Batalhão é o Tenente Melo Júnior, né? Dois oficiais que a gente mantém um contato direto, coordenam as atividades educativas junto à comunidade, fazem todo o encaminhamento das demandas em apoio ao efetivo operacional, junto à rede de proteção. Mas é importante, é significativo, é afirmativo mantermos mulheres no cargo, principalmente pelo debate, né? A construção, a propositura de ações, a efetivação da política pública em si, ela é melhor colocada quando, né, estamos falando de mulheres, nada sem nós, sem nós. No mapa de Alagoas, do Brasil, como é que Alagoas está em relação a esse cuidado com as mulheres? Continuamos sendo referência, é isso? Isso. A Alagoas agora, desde o ano passado, né, 2025, nós tivemos a implementação da política Alagoas Lilás. Uhum. Então, é o primeiro estado no Brasil com essa experiência de definir uma política pública integral e multidisciplinar voltada para o atendimento à mulher, né? Não só a mulher vítima de violência doméstica, mas a mulher em situação de violência como um todo. Porque a gente sabe que o crime, eu costumo dizer, no contexto comunitário, um crime de estupro, ele está previsto na lei como possíveis vítimas, homens e mulheres. Mas nós somos maioria, né? No contexto institucional, a gente fala também que a mulher ela é mais vitimizada por possíveis perseguições, né, no trabalho, assédio moral, assédio sexual. Existem para homens e mulheres, né? A lei existe para homens e mulheres, mas nós continuamos sendo maioria. E violência doméstica não é exclusivo da mulher, né? Nós temos, o homem também pode ser vítima, a pessoa idosa, é muito comum, a criança e o adolescente, mas em termos de estatística, nós sabemos que a violência contra mulheres, no contexto doméstico também, é maior.
Deixa eu perguntar, Major, sobre a situação da medida protetiva. Major, estamos falando de algumas situações que estão determinadas, um afastamento de 500 metros, coisas desse tipo. Para quando se tem tornozeleira, a senhora acabou de informar que fica mais prático, mas quando não tem tornozeleira, de repente existe ali uma mulher com a medida protetiva, chega em um determinado estabelecimento e está ali uma pessoa em que existe uma medida protetiva para distanciamento. Como é que funciona uma situação como essa para poder ela se sentir segura? Ela tem que deixar aquele local ou ela pode ficar naquele local e a pessoa que tem que ficar afastada tem que sair? Isso é a sinuca de bico aí para a polícia, né? Definir. Nós temos alguns parâmetros. Primeiro, o que está previsto na medida protetiva. Toda medida que chega na patrulha, nós lemos o texto completo enviado pelo Poder Judiciário para entender. A gente não pode colocar todos os casos num saco e achar que é tudo a mesma coisa. Não é. Estamos falando de pessoas diferentes, realidades diferentes. Então, é analisado qual foi a determinação do juiz. E, comumente, junto com a determinação de afastamento de 200, 300, 500 metros, vem também a determinação de o demandado não frequentar os lugares comumente frequentados pela interessada. Então, local de trabalho, casa de parentes, casa dela, faculdade, escola. E nisso aí, embora não esteja citado, vamos dizer que seja um restaurante que essa mulher, que essa família anteriormente frequentava. Então, que ele se abstenha. Então, é a partir desse parâmetro que a gente vai observar. E quando, vamos dizer, foi fazer compras num supermercado, foi tomar uma refeição num restaurante. Então, a gente analisa isso. Se era um lugar anteriormente já frequentado por ela e também quem chegou primeiro, né? Tem essa questão, vamos dizer que foi um supermercado que não é no bairro que ela mora, não é nas proximidades do local onde ela reside, é no outro bairro, próximo ao trabalho dela, e ela vai lá esporadicamente e ele está lá. Então, nós analisamos quem chegou primeiro para poder fazer essa orientação, né? Para fazer essa orientação. Então, não quer dizer necessariamente, é polêmico, né, falar muito, isso, mas assim, não quer dizer necessariamente que se o demandado ou a demandada está no estabelecimento e a mulher chega, ele tem a obrigação de sair. Não, a situação não é essa, né? E também, comumente, nas medidas que a gente recebe aqui em Maceió, os juízes, eles se posicionam que as partes devem observar igualmente os termos da medida. Então, cabe ao demandado e cabe também à demandante não provocar essa aproximação. Rapaz, é isso aí. Esse é o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Em breve, os policiais terão que fazer psicologia também. Também. Para poder lidar inclusive para se reorganizar. Para se reorganizar, é uma carga pesada. Porque é uma carga pesada. Eles são pais de família, mães de família, que estão cuidando de famílias que estão ali vivendo essa situação. Queria parabenizar pelo trabalho, né, em nome daqui da Major Daiana Queiroz, mas a gente sabe que é um grupo grande. Eu, às vezes, frequento um restaurante lá na Jatiuca e eles vão lá pegar quentinha, comprar quentinha. E assim, todo mundo abre a fila para eles passarem logo. Eu percebi isso, porque todo mundo reconhece a necessidade e a urgência do trabalho da Patrulha Maria da Penha. Em seu nome, parabenizo aí a todo esse grupo. Eles também estão dando treinamentos para as guardas municipais de alguns municípios, né? Para, obviamente, se juntar, porque são muitos os casos. As mulheres ganharam coragem para fazer a denúncia e, com a experiência que eles têm, eles estão dividindo isso também com outras cidades. Uma boa hora para a senhora, volte sempre. Vai ser um prazer reencontrá-la. Sucesso na caminhada, Major. Obrigada, muito obrigado, gente. Major. Obrigada. 7h18 para você que acompanha aqui a nossa programação. E moradores do bairro da Mata do Rolo, em Rio Largo, vivem dias de medo aí por causa de uma grande erosão que avança perto de uma das principais vias aí de acesso à cidade, tá? O problema agravado pelas chuvas e por obras de drenagem ameaça